Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio número 13, hoje vamos falar sobre fotografia de alimentos. Temos um cara aqui muito foda. Temos no meu lado esquerdo, Rafael Guizo. Salve galera. Aí, você curte McDonald's? Você curte Burger King? Se você sente fome e vem da propaganda, é por causa desse cara aqui. Temos ele aqui que é foda, um dos pais da fotografia. Não é pai não? Temos aqui ele que é foda, um dos pais da fotografia, da publicidade. Ele é o JR. JR, né? JR. Ou J? Ou Júnior? Pode ser JR Júnior, J. E aí, tudo bem com Eu você? entendo por isso. Tranquilão? Só José que é a mamãe que chama. José é o quê? José Pereira. José Pereira. José Pereira de Souza Júnior. De onde vem esse nome? Como foi a origem desse JR aí? Já quero que você conte pra gente, cara. Tá. O JR nasceu de um job, acho que foi um dos primeiros jobs que eu assinei, que era um vídeo culinário. Na verdade, era um vídeo escola ali, como ensinar a cozinhar, né, para Nestlé. Uhum. E aí a coisa foi crescendo, e uma hora a entrega acabou sendo para a Suíça. E aí, na hora de fazer a ficha técnica, estava lá, José Pereira de Souza Júnior, diretor de fotografia. Eita, pô, nome grande. Diretor e não sei o quê. Aí um sócio da produtora, que era sócio do Dodi na época, ele falou, Jota, vamos melhorar isso aqui, vamos colocar um pseudônimo, JR Júnior, acho que fica mais legal. Eu falei, ótimo, Beto, vamos do jeito que você... tudo certo. Aí. E aí foi assim. Aí nasceu o JR Júnior. Da hora. Aí que foi. E aí, como que tá? Tá conseguindo gravar bem nesse período aí de pandemia? Ah, tá ótimo. O pessoal anda comendo bem, né? Em casa. Então congelados, receitas, isso tudo movimentou o mercado assim, de uma forma rápida. Acho que foi o segundo maior mercado que mais cresceu durante a pandemia, não foi? Acho que sim. Que, se não me engano, o primeiro foi de estética, né? A galera de clínica de estética. Eu tenho umas informações assim. Eletrodomésticos teve um crescimento aí de 65%, alguns dos fabricantes, né? Agora, de pratos prontos e tudo mais, o pessoal gosta de cozinhar, mas não gosta tanto de cozinhar, eles gostam de comer bem. Então, os congelados deram uma subida grande. Tá mais trabalhando em casa, né? Em casa, rapidinho, tem que ser rápido também, né? Porque o pessoal acha que tem mais tempo ficando em casa, mas não tem, né? Você ficando em casa com todos os atributos aí de fazer trabalhos, reuniões online, então não tem tanto tempo para fazer comida. Então, esse mercado aí de congelados... E quem tinha a possibilidade de ter alguém para cozinhar, deixou de ter, né? Nesse período. Exato. Então... Lá em casa também teve isso, que quem te dava uma força assim, acabou que não tem mais, né? Então... Se vira nos 30. Se vira nos 30. É, bem isso. Na casa também, todo mundo, né? Eu queria que você, enquanto a gente ilustra, né, com um pouco dos seus trabalhos, contasse um pouco da sua história, né? Começasse, primeiro, qual é a sua especialidade hoje, né? Nesse universo direção de fotografia publicitária? Pra galera que ainda não te conhece, só falar pra eles aí. Bom, pessoal, o pessoal me conhece como JR Júnior, né? Alguns segmentos, bom, eu acho que isso aqui vai compilar de uma forma que todo mundo vai começar a me descobrir a partir de agora. Porque existem alguns segmentos que acham que eu só faço comida, outros que eu só faço carro, outros só beauty, cabelo, e outros só filmes documentais com landscapes e tudo mais. Floresta Amazônica, Bahia, Cerrado, Sertões. Então, eu divido assim, o meu lado de fotógrafo em vários JRs. Digamos. Várias vertentes. Várias vertentes. Eu adoro cozinhar, ponto. Então, como o mercado ele tem uma predileção aí de verba até hoje em dia, eles andam gastando muito nesse momento pandêmico nosso aqui de comida, que realmente é uma necessidade humana, tem que comer. Então, gera muita grana nisso daí. Então, querendo ou não, a pessoa JR, fotógrafo de comida, tabletop, food, o que seja, acabou gerando aí uma grande vertente. Eu trabalho muito com isso. Mas vira e mexe, alguém me liga, puta Jota, tem aqui um trabalho aqui de beauty, só que é feito lá na Chapada Diamantina, no meio do Rio Amazonas,
A gente tem que agregar sementes catadas na hora com uma pessoa bonita passando. Ok, vamos lá. Então eu ajudo, na verdade. Você abraça também? Abraço também. Né? Agora eu tenho um projeto no meio do deserto de sal, um carro que tem que passar a fazer isso, aquilo, outro. A gente tem que ter detalhes desse sal voando do chão, do piso. Ok. Você é o especialista nos detalhes, é isso? Exato, exato. E como que isso aí começou? O seu encontro na fotografia, enxergar o mundo dessa forma macro, sabe? Isso foi a fuga, na verdade, da minha primeira coisa que eu gostei muito, que era eletrônica. Né? Eu sempre gostei Música? Não, Batidão? Eu até gostava das músicas eletrônicas. Uns house da vida e tal. Não, era eletrônica, engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica, que eu gostava muito de inventar coisas e saber como é que funcionavam as coisas, né? Aquilo que você não vê, a eletricidade. Uhum. Como é que funciona isso daqui? Como é que funciona a luz, a TV, rádio? Como é que é a transmissão? Como é que as ondas vão e voltam? Então, na verdade, eu gostava muito disso. Até um dia que eu fui visitar um tio meu, lá nos estúdios da Veracruz em São Bernardo, né, na TVC. Nem sabia o que ele fazia direito. Assim. Que ano que foi isso? Isso foi em 81, 82. 16, 17 anos. Né? Aí eu cheguei, assim, olhei para aquilo e falei, nossa, o que é isso? Tinha um cinema cortado ao meio, a tela tinha um Fusca Pink em cima na frente do palco, assim, onde era a tela do cinema, e chovia dentro. Eu falei, o que está acontecendo? E raios, e gente gritando. O seu tio né? ele era o quê? Eu não entendi direito. O meu tio ele era cenotécnico. Cenotécnico. Que seria o cara que constrói os cenários? Ele, na verdade, ele administrava a construção de cenários, né? O meu tio Nenê, na verdade, ele era um cara que sempre gostou muito de teatro. Tem umas histórias que depois a gente revê, né? Onde é hoje era, né, o Teatro Zácaro, ele que fez virar teatro, era um cinema e tudo mais. Ele fazia a decoração de Natal, organizava toda a decoração de Natal e Carnaval do Estado de São Paulo, tudo a Anhembi, o que é hoje. Hoje é tudo dividido, né? Ele que era o administrador total do Anhembi na questão de construção de estandes e tudo mais. Coisa grande, né? Ele até ajudou, na verdade, ridiculamente, a subir o telhado do Anhembi. Caramba. História rápida. O telhado do Anhembi ele foi construído todo no chão e tinha que ser levantado ali. Não tinha guincho, guindastes, não tinha uma coordenação, podia entortar. Então ele teve a ideia, chama todas as radiopatrulhas aí que tem perto, com radinho, os susquinhas, baratinhas, nos cantos, e os caras ficam sobe, todo mundo fala, sobe. Acelerando. Foi subindo. Puta, na gambiarra, master. Foi boa. Na master, assim, aí fez... Então esse é um cara que ele era meio genial, assim, ainda tá vivo, tem 93, 94 anos hoje. Foi uma inspiração para você ali já... Foi. E aí um cara falou, nossa, olha isso aqui e tal. Só que ele me via assim, eu era magrinho, né? Tinha 17 anos, magrinho, tudo assim. Eu falei, nossa, mas você está estudando, fazendo aí engenharia. Engenharia não, era o último ano de curso técnico em eletrônica. Engenharia eu entrei um ano e abortei, porque eu já estava dentro do mundo da publicidade, do cinema, né? E aí foi essa a minha entrada. Eu olhei para aquilo e falei, não, isso é muito mais legal, né? Construir aquela coisa, não construir realmente fisicamente ali, pôr a mão na massa, mas a imaginação não tinha limite. Sim. Ali. E naquela época de publicidade dos filmes, grandes filmes, não tinha limite. Só o orçamento, né? Não tinha também. Sério? Sério. Eu quero saber um pouco dessa época aí, a época de ouro. É uma época de ouro que assim, o orçamento era aberto, você fechava o filme, entregava, o cliente gostava, ele olhava assim e falava, quanto foi? Ok. 1 milhão. 1 milhão. A produtora tinha uma taxa de 50% na época. Então, se você gastasse 1 milhão na produção, você colocava 50%, 1 milhão e 500. Então, aí, ok. Foi. Só que, assim, era um ato assim, não abusivo da produção, né? Não podia ser abusivo da produção. Vamos aí, então, vamos estourar a boca. Não, não podia ser. Tinha uma certa responsabilidade na entrega. Tanto que quem não entregasse aquilo pelo aquele valor cobrado estava fadado a não filmar mais assim. Então, vários casos realmente não conseguiram mais filmar com verba aberta, digamos. Né? Quais eram as top produtoras da época? Da época, assim, era a TVC,
né? Que o Dodi sempre conseguiu entregar assim muito além do que ele cobrou e do que recebia, tanto que depois ele teve uma agência e tudo mais, tudo pelo mérito do trabalho na entrega. E Da não, TVC veio a Taterca, né? TVC veio a Taterca e foi crescendo. Na TVC veio o McDonald's, né? Que foi ali meio que aquilo. Monta uma agência e cuida da minha conta. Eu falei, não, eu sou uma produtora. Não, tudo bem, monta aí. Então, nasceu a Taterca criando... Para atender o McDonald's. Para atender o McDonald's. Aí foi crescendo, Natura e tudo mais. Até depois a fusão com a DPZ. Sim, já recente. Isso já recente, mas isso, Natura e tudo mais, foi crescendo. E você estava nesse meio aí, já com a TVC, com outras também ou não? Não, eu nasci praticamente na TVC, com 16, 17 anos, né? E aí fiquei ali, entrei onde podia. Eu quero entrar aí, não me interessa onde. Então, ajudava o Daniel Fernandes, que era um figuraça, assim, que ele fazia efeitos de acabamento em cenários, né, para a TVC, freelance, ele. E o Dodi fazia uma cozinha, sala, o que fosse. Chama o Daniel para dar a vida nisso daí. Aí o Daniel olhava o roteiro. Quantas crianças tem aqui? Essa casa, o dono comprou há quantos anos? Comprou há 10 anos. Então tá, a criança cresceu aqui dos 5 aos 15. Então tá. Então esse cara andava com uma estopinha suja, sujando, teoricamente, onde essa criança teria sujado, ia dando a vivência na coisa. Humanizando. E aí, então, a casa e o cenário ficava real. Era um absurdo, assim, do caralho. Né? Vamos filmar numa ponte no meio de um laguinho. Era cenário. Mas, ridiculamente, essa ponte aqui no meio, passou um bêbado aqui e mijou nesse poste. Aí ele pegava o esguichinho com betume, alguma coisa, e ficava mijando na altura, como se fosse dele ali, mijando no poste, e ia sujando, como se tivesse passado um ser humano direção ali. de arte, né? Mas não era. Ele era um cara, nem era diretor de arte, ele era um cara de efeitos e de cenografia absurda. E alguns trabalhos que, lá quando eu tinha 16, 17, que eu fazia para ele, para esse cara, era fazer pedras de gesso. E era gesso, betume, pano, sujo. Era uma calça minha no lixo por cada 2 dias, jogava fora a calça. Caraca. Então, era absurdo, cheio de gesso, de terra. Chegava em casa... Já estava no orçamento, né? Meu filho, o que está fazendo? Não, estou trabalhando lá com o Virou rapaz. gesseira. Está fazendo uma obra. E era um absurdo o que se ganhava, né? Mesmo eu lá como assistente do cara do gesso, era um absurdo de grana. Sim. Mas era assim, era um ponto de vista assim, não era pela grana, era por entrar naquele mundo. Sim, né? O espaço que você viu ali, você abraçou. Exato, vamos fazer isso aqui. E aí acabava esse espaço, né, de gesso, de mexer e tudo mais, aí agora a gente tem o quê? A gente tem a luz, o pessoal da iluminação. Era muita gente naquela época. O cálculo assim, de mão de obra era um absurdo. Era assim, 4 mini brutos, tinha que ter um eletricista. Então, tinham 40 mini brutos, então 10 pessoas para cuidar só disso. Né? E não tinha gerador blimpado, era um gerador que era em cima de um caminhão, barulhento. E não era só para inflar o orçamento, era porque precisava mesmo. Era porque precisava. Porque... As câmeras eram mais escuras. A película também era bem mais... a sensibilidade era baixa, né? 125 ASA. Era o 5247, ele era muito duro. Então, você tinha que colocar muita luz em tudo, né, para ter alguma coisa. E tinha uma coisa que hoje em dia a gente tem mais, que é uma programação do que a gente vai filmar. Naquela época era vago um pouco. Storyboard, roteiro decupado. Era muito mais teatral. Era muito mais quase assim, vamos ver o que fica bom. Entendi. É quase tipo uma reunião de amigos. Vamos gravar e vamos... Então, não gosto dessa ideia, vamos mudar na hora. Mas o que fica bom com película, isso era um tiro no pé, né? Porque era caro pra caramba rodar a película. Era caro. Era muito caro, mas assim, só rodava... vamos fazer isso aqui. Roda, ensaia, né? Algumas vezes. Eu tive, assim, um privilégio, assim, digamos assim, de nascimento, de ter pisado nessa hora, nesse dia ali com meu tio... lá na Veracruz, e com o Dodi, e com aquela produção. O Dodi devia ter 30 anos, 29 ou 30, começando assim.
né? Era assim um meteoro assim na realização, né? Então eu tive uma sorte. Realmente ele sempre gastou muito para realizar, mas a entrega também era lá em cima, era fora da casinha. Uhum. Então, mas realmente gastava muito. E essa entrega fora da casinha era porque era a exigência do McDonald's, assim, como cliente principal? Não, nem era, nem tinha McDonald's ainda. Ah, já bem antes. Antes do McDonald's. Muito antes. A gente está falando de 10, 15 anos antes do McDonald's. Não era agência, ele era uma produtora. Entendi. Eu quero entender um pouco melhor, tipo, quando foi que você saiu do gesso e pegou a primeira câmera na mão? Quando você pegou a primeira câmera na mão e falou, beleza, agora eu tenho que desenvolver o meu olhar. Ó, desenvolver o olhar, então vamos atropelar tudo um pouco, que a gente vai. Tinha um cara que eu tenho ali como meu mestre, que foi o Kato, Kimihiko Kato, um japonês, que saiu do Japão, ele, esposa e 2 filhos, para um país que ele não conheceria ninguém, não tinha ninguém para encher o saco dele. Veio para o Brasil. Aí encontrou um monte de cara que encheu o saco e voltou para lá. Esse cara desceu em Santos, subiu aqui para o Ipiranga, né? Ele conheceu alguém da Lynx Film que o contratou. Uhum. Então esse senhor, direto do Japão para a Lynx Film, que foi uma das grandes produtoras aí na época, que isso falando de 15 anos antes de eu aparecer no estúdio da Vera Cruz, tá? Então, só para depois que ano que era isso, mais ou menos? Do Kato? É. Ah, quando ele veio para o Brasil, nem lembro. Eu não tenho nem essa conta. Já tá tão antigo assim? Não, é muito mais lá atrás. Não tenho essa conta. Você tinha que idade, assim, mais ou menos, quando você começou? Eu tinha 17. Próximo 81, 82. Tinha 17 anos. Estava quase nascendo. Mas aí, a primeira vez que eu cheguei na câmera, tem que passar pelo Kato. Que eu fui lá, assistente do gesseiro, eu virei chefe de elétrica, virei assistente do Jamelão, uma grande figura, fui assistente do Jamelão durante uns 3, 4 anos, né? Jamelão é Cinecidade, né? É, Cinecidade. Ele me viu saindo um dia do estúdio, calculadora, Texas, do lado, assim. Aí ele olhou pro meu tio, por acaso, e falou, pô, seu Nenê, onde vai aquele cara do gesso? Aí o seu Nenê, meu tio, falou, não, é o Júnior, meu sobrinho. Ah, mas o que ele está fazendo? Ele faz eletrônica. Eletrônica? Como assim? Não, amanhã ele vai começar a trabalhar comigo. Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar na elétrica, mais perto da luz. Uhum. E aí todo mundo, pô, mas ele é muito jovem para entender da luz. Eu falei, não tem problema. E aí você começa a entrar nos problemas, vou chegar na câmera, tá? Relaxa, vai indo. Quando vocês cortam, editam aí. Que tinha uma questão no filme, sempre tinha que dar uma parada a cada 2, 3 horas para esfriar os cabos. Os cabos de luz. É tudo tungstênio. Eu falei, bom, mas tá, né? Eu tô aqui, eu tenho 17 anos mesmo, acabei de chegar meia hora. Tem caras aqui da época da Vera Cruz real, assim, da época do Mazzaropi, são os caras da elétrica. Uhum. O Jamelão, tem uma ideia, ele era tido na época como novo, como um chefe de elétrica super novinho. Uhum. Tinha uns caras com 15, 20 anos a mais que ele de experiência no estúdio ali. Eu falei, bom, tá bom. Quando eu comecei a entrar na elétrica com o Jamela, aí eu peguei 2 vezes, dois sets assim, de filmagem e falei, pessoal, a parada para os cabos. Bom, aí eu fui lá, peguei um amperímetro que eu tinha, que todo mundo achava ridículo eu ter um amperímetro. Eu fui lá e medi o cabo. Falei, caralho, mas está tudo fora da dimensão. Por isso que esquenta. Cabo fino. Vai derreter. Uhum. Cabo fino e muita luz. Uhum. Eu falei, não, tem que ter 3 cabos, pelo menos, no lugar de 1. Aí eu falei, ô Jamela, como o Jamela era o chefe da elétrica, ele não tinha como ficar muito se indispondo com a equipe inteira, então óbvio que tinha um pessoal do setor de distribuição de força para os refletores e tudo mais. Aí eu fui questionar isso, e esse cara, eu tinha 17, 18 anos, e esse cara tinha 45. O mínimo tinha 20 anos de trabalho ali. Uhum. E era normal que parasse tal hora para esfriar o cabo. Eu falei, não precisa parar para esfriar o cabo. É só dimensionar direito. Sim. O Jamelão falou, pô, então tá, então o próximo job é teu para distribuir. Eu falei, tá bom. Aí fui distribuindo, então. E era o duo de diretor, né? Sim. E um monte de gente, equipe
super inchada sempre, que tinha de tudo, né? Um monte de departamento. Um monte de gente e um erro primário. Aí, estamos filmando. Pô, pessoal, aquela paradinha, né? Todo mundo queria tomar um café, cigarro, né? Ela falou, não precisa mais, porque o Júnior deu um jeito ali. Fudeu todo mundo. Fudiu todo mundo. Todo mundo passou a te odiar no set, é isso? Ela falou, porra, quase isso. Tinha várias histórias assim, tipo, ali... Ô, Júnior, liga o quadro de luz, era um quadro de faca. Igual você vê em desenho animado, né? Aqueles quadrinhos que você, com 2 garfos assim, que se entra na faquinha. Só que era enorme, para 400 amperes, era um absurdo. Então, tinha umas histórias... Eu sempre fui um cara meio desconfiado. Ponto. Não tem como. Aí eu olhava assim, eu via alguém passar por trás do quadro, colocar a mão, tirar. Aí, ô Júnior, liga o quadro lá pra gente. Eu falei, tá bom. Eu ia ligar, aí eu colocava a mão, o pessoal colocava um fio, fazendo um curto por trás. Se eu ligasse, ia dar explodir. Aí eu ia lá, colocava a mão por trás, ligava uma faca aqui, desligava o fio, ligava a outra, beleza. Tá bom? Aí o pessoal, pô, não explodiu. Aí quando... Júnior, os caras tinham feito pra te ferrar, é isso? Nossa, mas por quê, cara? Corta a luz lá de novo. Ah, tá bom. Aí ia lá e cortava. Eu desligava a luz e devolvia o fio. E saía. Aí, ô fulano, liga a luz. Bum! Aí explodia. Na mão de outro. Na mão de outro. Então, era assim. Não tinha mais ou menos. Não tinha, assim, aquela coisa, assim, tão camarada ou eticamente correta. Quanto hoje. Realmente eram desbravadores. Depois você conta, você tem outras. Muitas. Mas... Depois você conta. Deve ter uns caras maldosos. Bom, aí eu entrei na elétrica, aí vários fotógrafos foram passando, aí uma hora o Cato começou a fotografar. O Cato foi o primeiro fotógrafo que o Dodi teve fazendo filmes na Espiral. O Cato foi o primeiro fotógrafo numa história de um filme que o filme não acabou. O Dodi começou a rodar, e o Cato era o fotógrafo, aí o Dodi, uma hora, vamos rodar. Rodou, acabou o negativo. Aí uma hora o Dodi falou, Cato, vamos rodar de novo ali. Não, Cato não roda, acabou o negativo. Como assim acabou o negativo? Ué, ninguém me falou nada. Aí o Dodi foi falar com o dono da produtora, que era na Espiral, foi falar com o seu Jonas, que era o dono da Espiral. Eu falei, bom, precisa de um negativo para gravar o filme. Mas você usou todo o negativo que tinha 6 latas, 10 latas. Eu usei, mas eu preciso acabar o filme. Ah, não, tá bom, do jeito que tá. E aí? Preciso. Aí não acabou o filme. Pegou a lata, pegou a lata negativo, acho que pagou os negativos que ele usou, revelou, não sei se montou o filme, se existe o filme ou não. Isso é aquela dúvida que paira. Mas o Cato foi o primeiro fotógrafo que o Dodi teve para fazer um filme, e acho que o filme não acabou. Entendi. Depois eu vejo que o Dodi falou, acabou o filme ou não. A gente vê, a gente penteia a história. O Dodi está vivo, né? Está vivo. O Cato não. O Dodi está. Aí o Dodi acho que foi tirar uma satisfação com o Cato, né? Pô, Cato, mas... o diretor fala roda, Cato roda. O diretor fala roda, Cato acabou negativo, o Cato não roda. Né? Então ele era bem hierárquico, assim, num ponto assim, o diretor manda rodar, o Cato roda. Cato não tem que falar, vai acabar negativo. Não, Cato roda, acabou. Né? Bom, e nisso está lá o senhor Cato, como fotógrafo do Dodi, e eu ali. E ele já estava puto, né? Tipo, não, aí foi anos depois. Só um adendo, onde veio o Cato. Figuraça. O Cato, até outro dia, alguém contou uma historinha que perguntaram para o Cato, Cato, você tem repertório, né? Rolo? Né? Isso a gente está falando de 20 anos atrás. Não, se a pessoa não conhece Cato, não precisa chamar Cato. Cato não tem rolo. E ele era sensacional. Puta fotógrafo, operador de câmera. Era um gênio, assim, também na fotografia, o Cato. Aí ele estava ali fazendo alguns filmes com o Dodi. Aí eu era um gaffer e assistente de fotografia. Na verdade, não tinha nem gaffer na época. Eu era um chefe de elétrica e... Essa função nem tinha... Não tinha. Eu era assistente de fotógrafo. Aí, o que quer dizer isso? Eu sentava com o fotógrafo e ali ficava escutando o Dodi e ele conversando, independente de qual fotógrafo. Se era o Cato, se era o César Charlone, se era Rodolfo Sanches, Lúcio Codato, Abrão Metri e N outros fotógrafos, né? Só os figuraças. Só os figuras, eu só escutando ali.
Eu só anotando alguma coisa e tal. Então, quer dizer, eu era um chefe de elétrica que queria saber mais o conceito da luz do que o equipamento. Uhum. E isso foi que me ajudou a virar fotógrafo, porque eu nunca me interessei muito qual equipamento. A gente tem que primeiro pensar qual o resultado. O que é que você vê, qual é a intenção da luz no filme? Que a primeira intenção da luz do filme é não atrapalhar o filme de ninguém, né? Sim. A luz tem que existir de uma forma coerente. Tem que ter uma coerência. Sim, tem que ajudar a contar a história, né? Tem que ajudar a contar a história. Não ser estrela. Exato. E aí fala, você pensou no mood do filme? Eu falei, não sei, nem sei o filme. Que mood, qual é o look do filme? Não tenho a mínima ideia. Isso o Cato virou e falou pra você, é isso? Não, isso é uma outra questão. O Cato, uma hora depois de anos fazendo chefe de elétrica / assistente de fotografia para ele, um dia ele virou para mim e falou assim, Júnior, isso 4 anos depois, Júnior não quer fazer fotografia, não quer virar fotógrafo? Eu falei, poxa, Cato, eu era chefe de elétrica. Poxa, Cato, mas aí eu tenho que virar assistente de câmera, isso na minha cabeça dentro do normal. Sim, na pirâmide ali. Na pirâmide, eu tenho que virar assistente de câmera. De assistente de câmera, eu tenho que virar um foquista. De foquista, eu tenho que virar um operador de câmera para depois virar fotógrafo. Sim, eu quero, mas isso vai demorar, no mínimo, se eu for um gênio em todas as áreas, vai demorar 4 anos, 5, pelo menos. Ele falou, não, Júnior, quem falou para Júnior? Tô te chamando aqui para cima. Quem falou para Júnior que tem que fazer assistente de câmera, depois foquista, depois operador de câmera? Não, o fotógrafo não tem que ver nada com isso. O fotógrafo não tem que entender do equipamento, não tem que entender da operação e nem de fazer foco. O fotógrafo tem que entender do conceito da emoção que você quer imprimir. Sim. Essas outras coisas, você contrata ótimos assistentes de câmera, um ótimo operador e um ótimo foquista. Isso praticamente não é problema de fotógrafo. Óbvio que, com os anos e tudo mais, um fotógrafo que consegue entender dessas outras áreas ajuda na produção. Sim. Isso interessa para a produção e para o andamento do filme, e não para a fotografia. Então aí começou, opa, vamos pular essas escadinhas aí. Né? Vou dar um salto. Óbvio que aí nesse momento, quando eu falei sim, ele pegou e me deu um fotômetro dele. Era um fotômetro antigo que ele trouxe do Japão, era um Sekonic. O que você coloca as paletinhas dentro, é uma figurinha, bonitinho, todo análogo, óbvio. Né? Eu falei, nossa, Cato, que bonito. Só que eu olhei assim, já era antiguinho. Eu pensei assim, puxa, aí eu falei, não, vou guardar com o maior carinho. Aí ele pegou de volta. Eu falei, não é para guardar, não, é para usar. Eu falei, pô, né? Que já existiam uns Minoltas novos na época, né? Eu falei, bom, não, tá bom. Eu falei, mas, Cato, eu posso então arrumar esse zíperzinho que está quebrado aqui? Ele falou, não, você vai ver que é mais fácil, deixa que o zíper é quebrado, é melhor para tirar e pôr. O zíper é muito ruim, deixa assim. Eu falei, tá ótimo, puta, adorei, obrigado. Né, vamos começar a pensar nisso. Ok, então a partir dessa hora, falou, bom, tem um cara aqui, um apoio, né, um mestre, que quer que eu vire fotógrafo. Né? Falei, então tá bom, então a gente começa a conversar sobre isso, como é que eu vou virar um fotógrafo. Aí o Cato deu o fotômetro, legal, óbvio que era um dia de filmagem, né, o pré-light ou filmagem assim, falou, acabou isso, vamos lá filmar, vamos trabalhar. Um mês depois, um dia garoando, que era o clássico lá em São Bernardo, sempre garoando, meio cinzinho ali, ele falou, Júnior, vamos o primeiro dia de aula de fotografia? Eu falei, vamos, pô, ótimo, né? Pega fotômetro, o que eu faço, Cato? Não, vem só você aqui comigo. Isso era o intervalo de almoço do filme. Eu falei, tá bom, Cato, vamos ali. Aí, vamos ali, Júnior, vamos ali que ali não tá garoando. Aí, eu, olhando ali, falei, e aí, Cato? Não, só observa. Porra, eu pensando... Tá me lembrando Karate Kid, tá ligado? Muitos convidados lembram Karate Kid, impressionante. Eu pensando aqui, um dia de chuva, cinzento, em São Bernardo, a rua curtinha, do outro lado já era um muro, uma casinha, não tinha, sabe assim, não era nada espetacular, assim, para você
olhar e falar, nossa, que fotografia, que lindo, que pode ficar. Não, era um troço cinza, esquisito. Falei, bom, fiquei olhando ali, deu uma meia hora. Já podemos ir embora? Ele fumando, ele fumava um negocinho, fumava ali, adorava fumar, tomar um cafezinho. E ele ficava, né, no tempo ali dele, olhando. Deu uma meia hora. Pronto, Júnior, acabou a primeira aula. Falei, bom, vamos lá, filmar, trabalhar, tal. Deu uns 10, 15 dias depois, a gente foi fazer uma reunião no estúdio, não tinha nada no estúdio, totalmente vazio. O Cato olhou assim para mim, Júnior, isso que vai construir cenário aqui, cenário de Goodyear. Eram uns filmes que não existia carro, só os pneus. E aí os personagens do filme atuavam como se existisse um carro ali. Tipo assim, 4 pneus e veio uma pessoa, puxa vida, esqueci a chave dentro do carro. Mas não existia o carro, era só os pneus. Sim. Aí vinha mais alguém, o que aconteceu? Eu falei, não, a chave dentro do carro, puta, pera, vou chamar um amigo. Mas não tem, é um papo de louco, era só pneus. Quer dizer, pouco importa o carro, tem que usar o pneu da Goodyear. Então a gente estava no estúdio ali e aquela história, a gente conversando sobre conceito, né, onde vai ter a luz e tal. Aí o Cato me vira assim, Júnior, lembra do primeiro dia de aula de fotografia? Lembro. Então tá, a luz desse filme aqui, a gente vai fazer igual aquela. Falei, hein? Igual aquela luz. Luz do dia. Luz do dia, nublado. Nublado, cinza, num estúdio totalmente preto. Como nasce a luz nublada no estúdio preto? Né? Como é que você faz essa luz? Eu falei, agora, Cato? Eu falei, não, tem 15 minutos. Vai pensando. Tem 15 minutos para me falar mais ou menos como é que seria. Aí eu falei, tá bom, eu vou pegar Eu desenho mal pra cacete, que nem ele. Desenhava super mal, né? Ele demorava para desenhar bem. Aí eu falei, bom, eu vou pegar um papel e começar a rabiscar aqui. Então, teoricamente, é aquela coisa, luz indireta. E na época, não era essa maravilha hoje em dia, né? Que você tem luzes, equipamentos que já faz a luz, já nasce soft. Sim. Não. A gente tinha Maxi Brut, Mini Brut, que era tudo lâmpada dura, Par 64, 2000 Fresnel, 5000, arco voltaico, era tudo porrada. Dureza. Tudo duro, porrada. Então a gente tinha que inventar formas dessa luz nascer suave. E chegar suave de todos os lados, igual aquele dia nublado, né? E aí foi, eu falei para bom, a luz tem que vir suave, rebater, ir para lá e para cá, só que numa intensidade muito forte, né? Aí depois que... Aí tá, aí ele falou, não, ok, isso. Eu, tá bom, agora como eu não tinha também a prática da medida, essa coisa do uso do fotômetro versus o equipamento que você está usando, né, com a prática você vai tendo, né? Então tem hora que tinha dias de filmagem que tinha uma brincadeira, que a gente já estava com a luz ali, colocava a luz assim, e ajustava, o Cato chegava com a mão aqui e falava assim, 4 1/3. Aí virava o assistente de câmera, mas alguém chutava algum outro número, porque 4 1/3 era 4 1/3 mais 1/10. Não podia ser muito longe daquilo que o Cato já tinha dito, porque ele já tinha acertado. Né? Já tinha ido, né? Já tinha ido. Então, essa questão de equipamento, até tem umas tabelas que eu fazia depois, na época, que era assim, pegar todo o refletor que existia no mercado, colocava naquele estúdio preto, que era o da TVC, vazio, sem nada, e colocava, media 1, 2, 3, até 20 metros. O refletor todo spot, todo aberto. E media. Quanto que estava chegando. E fazia a tabela de luz. Isso dentro do negativo, que era o 125 asas da época. Isso para quê? Na hora de construir um cenário, você já tinha a noção de qual luz que você colocaria em qual lugar, qual a distância. Sim, como dimensionar ali todo. Então, porque não existia dimmer. Era ridículo. E tudo que você fazia na época para colocar na luz, tinha que um cara fisicamente lá colocar uma gelatina, um difusor, coisas do tipo. E quebrando, né? E quebrando, né? E isso, com o tempo, a gente... Na verdade, assim, não existiam livros ou escolas de cinema aqui no Brasil que te levassem a isso. Nem faculdade? Não. Tem uns amigos... É interessante tocar nesse assunto, né? Porque tem uns amigos você entrou na prática. Tem uns amigos que faziam faculdade, faziam na ECA,
e me vinham de vez em quando no estúdio assim perguntar coisas absurdas. Eu falei, mas você está no 3º ano lá na ECA, não te falaram isso? Não. Tá aprendendo só teoria. Nem a teoria era vaga, porque as pessoas que davam as aulas não tinham a prática. Nem daquele equipamento que não era assim o top 10, né? Uhum. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Não. A gente conversa com as pessoas que estão estudando agora e fala a mesma coisa. Exato, é delicado. Bom, aí o Cato, tá vendo como é difícil chegar ao primeiro dia da fotografia? Que eu abracei com a câmera. Né? Então eu ia fazendo essas coisas de conceito de luz com o Cato, né? E foi. Aí alguns anos depois, estava fazendo o Cato, ele era fotógrafo do filme, aí lá com o Doide, na TVC, era um filme de Duchas Corona. Era um filme todo fundo branco sobre branco, e tinha que aparecer a fumacinha do chuveiro e tudo mais. E aí, dentro do conceito, a gente foi desenvolvendo um conceito, então, do restaurante, que era todo branco, e tinha uma família que chegava de roupão de banho para sentar na mesa, e vinha o maître e perguntava, pois não? Aí o pai da família ali falava, banho para 4. Aí o cara vinha com aquela coisinha de cromada bonitinha, né? Sim. Com a Ducha Corona. Temos aqui a Ducha Corona, banho para 4, quente, mais quente, frio, morno, né? Uhum. E tal. Eu falei, esse era o filme. E o conceito a gente em cima já tinha desenvolvido a luz e tudo mais, movimento de câmera. O Cato, eu fiz todo o pré-light, né? Aí tinha rodado o teste já, em película. Tudo estúdio. Tudo estúdio. Uhum. Aí o Dodi tinha visto, tinha gostado. Aí o Cato, ele tinha ido um dia na construção do cenário para dispor as colunas, mesas e tudo mais. E também, aí um dia antes de filmar, aí o Cato ligou para a produtora e falou que ele não podia ir, porque ele tinha que ir no consulado japonês receber ali o último dia que ele tinha direito a receber uma indenização de guerra. E aí falou-se em grana, aí o Doide, o Beto Lima, falou, não, tudo bem, vamos atrasar o filme. Eu falei, não precisa atrasar o filme. Sabe o teste que você viu e você gostou? Foi o Júnior que fez. O Júnior, não era JR ainda. Uhum. Tá? O Júnior que fez. Ah, é? Mas e como é que faz? Eu falei, não. Dá na mão dele. Deixa que ele faz. Chama o Jorge Pfister, que era um operador de câmera. Legal. Chama um assistente de câmera e ele faz, tá tudo certo. Aí o Doide me ligou, olha, o Cato ligou aqui e tal, você faz? Sim. Não, tudo bem. Imagina, era assim, era a inocência de nem saber qual era a bomba, a roubada, né? Vamos fazer isso aí. Coragem, né? Não tem problema. Bora nós, matamos no peito e fazemos. Eu falei, só preciso de um assistente de câmera e um operador de câmera. Dentro daquele, lembra lá atrás? Foquista. E assim foi. E aí, o Doide, acho que ele chegou a falar, Júnior, sabe que é branco sobre branco. Eu falei, não tem problema. Uma coisa que estudando eletrônica me ajudou muito, que eu fazia cálculos na época de microamperes. 10 a menos 6 de ampere. Uhum. É muito fino, é muito tênue. Então, quer dizer, algo que varie disso já é uma variação grande. E quando a gente começou a expor fotografia, era décimos, né? Um décimo de stop já era muito, para mim já era muito grande. Uhum. Comparado à referência que você já tinha. Então, para expor um branco sobre branco, você tem uma nuance ali que você, dependendo da latitude do negativo que você está usando e tudo mais, igual hoje em dia, né? Hoje em dia, se clipou, você não volta mais. Sim. Né? Então, hoje está mais fácil, até porque você tem vários métodos ali de análise de exposições. Na época, não. Na época era aquela coisa preta, escura, negativo dentro ali do chassi fechado, você com o aparelho de medir, e você tinha que ter o controle total disso, não tinha dúvida. Você tinha que ser exato. E o viewfinder ali, o que... O viewfinder era até bom. Era bom? Era bom. Mas, tipo, correspondia, assim, com... na hora de revelar? Não, a fotografia, ela tem uma coisa, assim... não sei se é ingênua ou se o que é, como é que a gente chama isso, mas, assim, a fotografia não é aquilo que você está vendo. A fotografia tem que ser aquilo que você quer imprimir. Então, às vezes, você está olhando ao olho nu, ou está estourado, está branco, está preto, mas você olha no viewfinder, que era no caso,
ele era outra coisa, mas também não é aquilo que você está imprimindo. Então, você tinha outra métrica na cabeça e com o resultado. Você trazia um cálculo matemático ali para... Sim. Que então, as câmeras oferecem hoje, tipo, todo histogram ali, tudo que tem hoje. O LUT, você bota ali no computador, já sai. Então, essa coisa, eu acho que a arte da fotografia não é realmente aquilo... mostrar aquilo que todo mundo já está vendo ali. Sim. Realmente você dá a possibilidade de mostrar o inusitado depois, no resultado. Sim. Né? Por isso que hoje em dia existem coisas e métodos de pós-produção, colorização de coisas e tudo mais para sair daquele ambiente comum, né? Sim. Tipo, todo mundo já viu. Trazer o seu look, né? A sua identidade. Trazer a identidade, o look, né? E aí, Aí o Cato, óbvio que ele não foi. Ele foi receber lá a grana dele no consulado. Aí eu me agarrei naquela história ali, no filme. Aí nós filmamos por 2 dias de filmagem. Sem perrengue? Tudo certo. Teve um perrengue, mas um perrengue físico, assim, que eu precisava de muita fumaça. Tinha um pack shot, que tinha um chuveiro. E esse chuveiro ele tinha que mudar as 4 temperaturas ao vivo. Então tinha que ter água fria, morna, quente e mais quente. Isso tinha que acontecer na água ali. Isso ia ser visto em fumaça e o ponteirinho do chuveiro ele tinha que andar sozinho. Né? Isso também eu que traquetanei. Por trás lá para o botãozinho andar. Só que tinha uma mangueira de silicone que alimentava esse chuveiro e tinha uma caixa de 1000 litros em cima no estúdio, onde tinha vários rabo quentes, né? Aquelas resistências para esquentar a água, que a gente ia ligando conforme ia filmando para sair essa mais fumaça. E uma hora estourou essa mangueira de cima e foi só vapor assim, para baixo. Né? Esse foi o único perrengue. Mas tivemos lá todas as nuances de fumaças e tudo mais. Diretor contente, todo mundo contente? Diretor contente, tudo certo. E aí, 3 dias depois, eu estou em casa, me liga a esposa do Cato, Midori, dona Midori. Falei, Júnior, tá falando? Sim, Júnior. Cato quer falar com o Júnior aqui. Cato faz 3 dias que não dorme. Eu falei, como assim, Midori? O que aconteceu? Não, ele estava esperando o Júnior ligar para ajudar em alguma coisa se o Júnior precisasse. Eu falei, não, deixa eu falar com ele. Falei, aí, Júnior. E o Cato tocava piano, né? Ele gostava de um esquisinho também, falava cachimbo. Eu falei, não, ele está aqui dias acordado. E ele tinha uma resistência também absurda, né? Ele está aqui acordado, esperando. Se o Júnior telefona e pede alguma dica, alguma coisa. Eu falei, não, Cato, acabou o filme? O que aconteceu? Não filmou? Não, filmou faz 2 dias atrás, já revelou o copião, viu? E era copião, né? E na TVC era assim, tinha a moviola, que a qualidade era muito ruim para você ver a película na moviola, né? Pegava o copião, passava numa tela assim, tudo muito zoado. E o Dodge, ele tinha um projetor 35 que ele levava para o estúdio. Tinha uma tela ali de cinema e projetava. Então, quer dizer, o erro era 1 para 1, né? Então, ele ficava vendo em pé. No máximo, aí, você está olhando ali a tela. Aí, se tinha uma coisa ruim, ele ia lá e quase furava. Olha aqui, só uma bosta. Quer dizer, ele tinha ali o recurso para, na hora, já ter o preview. Um dia depois. Um dia depois. Um dia depois. Tinha que revelar, copiar. Então, um dia depois. E aí, o Cato lá, né, acordado, vendo, esperando. Júnior, o Cato daqui, esperando, se o Júnior precisar de alguma coisa. Eu falei, não, Cato, foi tudo certo, foi ótimo aqui, então, tá tudo bem. Ufa, o Cato foi dormir, então. Eu falei, puta, Cato vai dormir. Mas ele não estava com medo de, vou perder meu trampo, qualquer coisa do tipo, ele estava querendo me ajudar, né? Ele estava lá sem dormir, mas Porque ele falou, deixei o cara na roubada, né? Se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Ele já apadrinhou, né? Apadrinhou 100%. Não, o Cato foi, legal. Assim, o mestre que eu tenho, assim... Quer dizer, esse foi o seu primeiro job? Esse foi o primeiro job. Foda. Cara, incrível. Esse foi. E como que você começou a entrar nesse negócio de ter essa visão macro? De filmar o comercial, mas enxergando as coisas em slow motion. Que hoje você traz isso pro food porn também. Sim. Ou pra... Meio que você já começou com pack, né? Pelo que você está falando ali, já... tinha essa shot, coisa... detalhe, pack shot, detalhe, na verdade, acaba indo um pouco para aí, né? Essa precisão no resultado, né? Acaba levando para aí. Por acaso foi levando para aí, né?
O Dodi, não foi planejado? Não foi. Ou quero ser um fotógrafo que vai trabalhar com packshot. Ser especializado, né? Tipo, não foi. Tem uma questão assim até o primeiro filme, teoricamente, que o Dodi deixou de ser produtora e virou agência, que foi um filme de lançamento de Mac Bacon, que era um filme. Ele queria fazer em preto. Antes disso, conta como que o McDonald's chegou aqui, tipo, tinha a história de que, precisamos seguir um padrão internacional de qualidade. Sim. Não Sim. foi meio assim que o McDonald's chegou aqui, quem que vai produzir isso? Sim, isso foi. Bom, aí passa por muitas nuances, assim, desde do Gregory, que é chamado de Greg, que era o dono do McDonald's na época, ele no estúdio ensinando pra gente como fazia o hambúrguer. Arcos dourados, né? Antes dos arcos dourados. Antes. E ele mandou todas as máquinas que existem do McDonald's para dentro do estúdio lá na TVC, ali na Brigadeiro, né? E a gente ficava ali todo dia, ele pessoalmente, óbvio que tinha alguns funcionários do McDonald's, mas ele lá, o hambúrguer aqui faz assim, por que é bom, por que é ruim, isso tem que estar o tempo, né? Mostrando a linha de produção que acontece ali dentro. Exato. E a gente sempre olhando ali. Que o Mac, na época que a gente fazia, tinha uma questão, não tinha mockup. Era sempre produto que era usado no McDonald's. A diferença, teoricamente, é o tempo que você demora. Tipo, a gente demorava 40 minutos, 1 hora para montar um sanduíche na frente da câmera. Vai demorar 1 hora para montar o Big Mac na loja, servir o cliente e o cara te mata, né? Não é o intuito, é fast food. E o nosso não. O nosso era pior que low food, a gente não tinha, a gente tinha o tempo. Mas na hora de filmar já tinha esse negócio de, tipo, que a galera diz aí que substitui a parte que é comida por algum outro elemento, sei lá. Não. Diz, sei lá, o hambúrguer é uma esponja, tô dando um exemplo. Tinha essas paradas, assim? Nunca existiu. Nunca existiu? Essas pessoas têm esse mito, né? Tem, mas nunca existiu. Você pode comer todo... Óbvio, você tem que tirar os palitos de dente que estão ali dentro, segurando um alfacezinho ali, mas você às pode vezes comer. Um pouco menos de sal, algum tempero diferenciado, né? Olha, sempre eu fiz filme de comida com comida. Até recentemente aí, chocolates e tal, era chocolate. Então, é chocolate, derrete, vai ter que derreter o chocolate e tal, fazer, né? Óbvio que tem gente que faz com tinta, faz com silicone, tem várias outras nuances, mas se é para aparecer comida, tem que vai ter que ser comida. A comida é comida. Não tem essa carne, como é que você vai substituir? Não tem como. Mas você já recusou também trabalho por as pessoas tentarem colocar outra coisa que não era comida? Eu já avisei que vai ficar ruim. Eu falei, vai ficar muito ruim isso daí. Os caras queriam fazer o quê? Leite, colocar tinta, né? Não tem como. Fazer splash acaba fazendo, acaba fazendo, tem que fazer com a comida. Até de algum jeito delicado ali. Tem projeto que a gente pega e encabeça ali, tudo bem. Então toda a culpa e mérito pode ser seu ou não, mas quando você de repente é chamado até para ajudar alguém, você tem, eu acho que até mais, você tem que ser mais incisivo, porque você não pode fechar e foda-se, não. Você tem que fazer realmente tudo valer. Então, vai assinar depois, né? Entendeu? Você está ali com alguém, você não pode deixar na mão. Então, eu falei, olha, velho, você quer testar com a tinta? Tá, mas vamos fazer aí com que seja, para ter na mão. Aí olha ali, realmente é outra comida. E essa coisa do macro e enxergar quanto mais próximo, é aquilo, quanto mais perto, melhor. Então, mais perto, mais as cagadas aparecem também, né? Também. Nossa, entre uma 24 e uma 50, já você está longe do problema. Colocou uma 100 macro, que é linda sem macro, né? Mas eu uso muito pouco. E você fica longe do problema. Né? Tem um fotógrafo de guerra, o Robert Capa. Ele falava, se a foto não ficou boa, é que você não estava perto o suficiente da cena. E a gente está falando de uma cena de guerra. Então você está no alto da montanha fotografando soldados tomando bala, está longe. Ele tem aquela famosa cena, né, do soldado espanhol, o rifle caindo e a bala atravessando a cabeça. O cara está ali com uma 24 milímetros. Eu não vi essa aí. Caraca. Tem online isso aí? Para depois a gente colocar. Robert Capa? É foto. Tem. Já pesquisa dele. Isso foi bem interessante. Não, a gente pega. Eu tenho um livro dele. Caraca. Então é isso. Se a foto não ficou boa o suficiente, você não estava perto o suficiente para ela ficar. Nossa, isso é bem interessante. E o lance volta no McDonald's. Chegou o McDonald's no Brasil, precisamos montar a cozinha. Vocês estavam lá entendendo como que era a linha de produção do McDonald's.
É que o conceito do McDonald's, assim, por mais que pareça a necessidade diretamente de você mostrar a comida boa, o caso em questão, o Dodge, ele levantou e foi por um outro lado, primeiro. E foi o conceito das pessoas que vão ao McDonald's. Família no restaurante. Família no restaurante. Quem são essas pessoas que vão ao McDonald's? Qual a satisfação delas irem ao McDonald's, não de comerem no McDonald's, diferente. O lifestyle ali, né? Lifestyle das pessoas. Então, isso que se estabeleceu por muito, muito tempo, que as pessoas que iriam ao McDonald's são as pessoas legais, independente da classe social. Elas estão felizes com elas mesmas e tudo mais, independente do que seja. A comida era segundo plano. Sim. Tá? Então, ele estabeleceu esse quesito de que vale a pena você gastar no McDonald's, independente do que fosse, porque o style e tudo mais, ele tanto festa de aniversário, tem famílias que guardavam 2, 3 meses antes do aniversário do filho para fazer o aniversário do McDonald's. Tinha bastante disso, né? Tinha um status. Então, ele criou essa imagem. Sim. E aí, como o Greg era muito próximo disso, várias coisas que ele foi agregando, Greg agregando é foda, né? Mas ele foi... Faz sentido. Ele foi colocando no Mac um pouco até por causa da visão que o Dodge tinha do que é que poderia ser a lanchonete. Mas isso já era um conceito internacional ou não? Começou a surgir com o Dodge? Não era. Isso surgiu aqui. Ó, que legal. Tanto que foi daqui para o mundo, é isso? Foi daqui para o mundo. Tanto que no mundo inteiro existiam outras agências de publicidade fazendo várias coisas para o McDonald's. Aqui no Brasil, o Dodge que fazia. Tanto que ele virou consultor mundial, né? Para o McDonald's. Para o estilo McDonald's de ser. Ele virou consultor mundial. O único cara que não era de uma agência globalizada. Né? Então, o mérito dele ter feito o Mac chegar onde foi é dele. Ele tinha uma supervisão ali, né? Tinha. E qual o momento que foi o 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial? Do carro-chefe? Bom, isso eu era chefe de elétrica e assistente de fotografia, né? Além, muito tempo. Teve Você estava nesse? Tal. Caraca, esse cara é histórico. Você sabe esse, né? Tô ligado. O Rafael tem 20 anos, tem coisa que ele não sabe. Eu nunca cantei a musiquinha, mas eu sei da história. Da arquibancada, começou na arquibancada. E teve até uma versão russa, na verdade. Que aí eram só russos cantando, porque o Mac ia ter um primeiro Mac na União Soviética. Só que o filme foi engavetado porque o exército russo resolveu explodir lá uma cidade, um país lá que estava brigando. E o filme nunca foi. Porque era um filme para ser mundial e tudo mais. Então teve até uma versão russa. Cara, você estava nesse, então? Estava nesse também. Puta, clássico, hein? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Pô, há quantos anos tem isso? E, lembro até hoje a receita da porra do Big Mac por conta da música. Não, exato. Mas foi. E hoje você faz Burger King também. Sim. E os dois são concorrentes. Não é também. É que assim, o mundo vai girando de formas, né? Eu já fui exclusivo do McDonald's. Nessa época a gente tinha uma certa exclusividade, não podia fazer outro fast food. Com a mudança das cabeças dos comandos, o Dodge também resolveu parar, vendeu a agência, colocou outras pessoas. E aí eles, por uma questão de mercado, resolveram mudar toda a estratégia do McDonald's. Então, o approach, o jeito, né? E tinha coisa até que eu não concordava muito de execução. Mas tudo bem. É aquela coisa, sai uma turma e entra uma outra turma. Sim, outra visão. É normal, visão, outra visão. Eu falei, tudo bem, não, tá tudo certo. É outra visão. Vai aí, toca aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Qual o momento que você abriu assim outras portas além da TVC? Na verdade, assim, eu fui fixo na TVC durante 15 anos, né? Aí chegou uma hora que, numa conversa longa com o Dodge, eu falei, bom, no final dessa conversa você vai entender por que eu quero abrir outras portas, né? Aí eu falei, bom, me convence. Não consegui. Um ano depois, voltei lá de novo, tal, falei, poxa, né, dá. Tá bom, tudo bem. Então, pode sair andando aí, tá tranquilo. Quer dizer, você tentou sair, não saiu? Não saí. Ficou mais um ano lá. Mais um ano, aí depois eu consegui sair,
né, para abrir porta. Eu era jovem de qualquer forma, então eu falei, puta, eu vou ver outros, né, outros mundos e tudo mais. Mas também, óbvio, que eu tenho aquele puta sentimento assim. Já estava no digital? Não. Não? Não, película 100%. Aí o que aconteceu? Eu saí da TVC, aí tinha... E o Dodi sempre foi um ícone, assim, né, de direção, de realização e tudo mais. Então, puta, pra mim, assim, foi uma coisa que quando você está, você sabe que é, mas quando você sai e ouve de fora, você fala, porra, né? Bom, encheu 1 mês e meio de agenda fechada. Muitos trabalhos e tudo mais. Aí, dali a pouco, começam a me ligar das produtoras, falou, Júnior, isso 1 mês depois de ter saído da TVC. Júnior, o coordenador aqui da TVC me ligou e falou para te tirar do filme. Eu falei, hein? Não, porque ele vai precisar de você lá, na TVC. Como assim? Não. Ninguém queria comprar briga também com a TVC e com o Dodi. Vamos combinar. Nenhuma produtora. E várias produtoras me ligaram cancelando o filme. Eu falei, como assim? Aí eu liguei para a TVC. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, pô, tem um filme aqui de Antártica que o pessoal aqui está meio enrolado, não estão sabendo como resolver. E o Dodi pediu para te chamar, para resolver. E aí o coordenador de produção me ligou. Eu falei, eu estou com 1 mês aqui entupido, não tem como. Eu falei, tá bom. Aí então rolou essa história. Aí eu voltei, depois de 1 mês e meio de freelance, que voltei para a TVC como freelance para fazer esse filme, que demorou 1 mês de pré-produção e filmagem. Né? Você voltou com freela, uma outra história, então. Outra história e tudo mais. Mas aí eu nunca saí da TVC, na verdade, como fotógrafo do Dodi. Mas você acha que você foi mais valorizado depois que você saiu e voltou como freela? Não, ele sempre teve. Não, o Dodi sempre teve uma índole assim, foda, assim, de valorização, de execução do ser humano. Olha, você merece isso aqui, é isso aí. Entendi. Ele nunca teve essa postura. Tem muito lugar que é TV, principalmente, né? Você sai, explode e volta a peso de ouro, né? Não, ele nunca teve. Ele é ao contrário, até. Na própria produtora, às vezes algumas discussões assim de grana e cachê, eu falei, não, você é meu fotógrafo, você merece mais que isso que você pediu. Então é muito foda. Eu falei, não, eu vou exigir, ele vai exigir. Então ele sempre pagou pela exigência dele. Então, esse conceito de voltar a peso de ouro, não existe, sempre o mesmo peso. Então, isso foi o peso correto, então, desde sempre. Sempre foi correto. Cara, eu coloquei aquele assunto lá do Burger King, porque eu acho interessante, tipo, a gente analisar essas... Olhando pelos olhos da publicidade, né? Hoje, o que o McDonald's quer passar de imagem e hoje, o que o Burger King quer passar com imagem? O que os dois querem vender hoje? Quer dizer, o conceito de cada um. Porque eu vejo o Mac parece que está indo por uma direção e o Burger King tentando ir por outra, sabe? O que você vê disso, assim? O Mac, realmente ele foi para outra direção, independente de eu estar lá fotografando ou não. Até eu parei de fazer os trabalhos para o Mac. O Burger King, quando eles me chamaram para conversar sobre... Aí eles ficaram assim, poxa, mas você já orçou pra gente, né? Eu falei assim, mas nunca fiz, nunca filmei para vocês, porque a gente nunca conseguiu chegar num conceito final da execução, que o meu problema sempre era na execução. No McDonald's a gente tinha livre a execução, a gente não era travado, olha, tem que executar assim, 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 não. No McDonald's, a gente tinha todo o maquinário da loja dentro de um estúdio. A gente construía o cenário num estúdio. Eu tinha todo o tempo livre do mundo para aquele hambúrguer ficar lindo. Para estudar ali tudo que for preciso. Exato. No Burger King, antes de eu começar a fazer para eles, não. A gente tinha que fazer na loja. Eu falei, na loja eu não faço. Vai ficar feio pra caramba. Não, é o tempo. Tem espaço. Eu não tenho espaço, a luz. Não, mas é aqui, está falando de 1 por 1. Eu sei, mas tem que ter todo um apoio atrás. Não sou só eu, tem um monte de coisa. Então, eu sempre evitei de entregar o último orçamento final no Burger King, porque eu não vou conseguir. Nem se eles pagassem. Né? Eu não vou fazer, porque eu vou... Fisicamente limitado. Limitado. Aí rolou uma história, falei, bom, tudo bem, então...
vamos pensar aqui numa coisa. Só que é o seguinte, para executar exatamente o que você diz que necessita, a gente precisa que você vá para Nova York, acompanhe uma filmagem lá. Que massa. Eu falei, tá, mas de quem é? Do Kevin Bean. Eu falei, tá, mas eu já conheço ele, eu sei do trabalho dele e tudo, mas ele faz exatamente o que eu estou fazendo, fazia aqui no McDonald's. Ele tem uma cozinha, tem todo o apoio lá no estúdio, as máquinas, e ele faz dessa forma. Não, mas tudo bem, a gente quer que você vá, faça um relatório na volta, e a gente vai orçar, então, como eles estão executando lá nos Estados Unidos. Eu falei, tá bom. Uma semana de férias em Nova York. Não foi férias nenhuma, era estúdio, né? Estúdio hotel, estúdio, estúdio, hotel, estúdio, estúdio, hotel, aeroporto. E volta para cá. Porque não teve zero regalias. Zero regalias, zero passeiozinho. Não existiu essa semana de férias em Nova York. Não deu nem para ir na BH lá? Zero, nada. E aí, o que aconteceu? Fiz o relatório. E aí começou-se, então, a fazer cenário, ter todo esse suporte de execução. Mas o que você viu lá era realmente diferente? Não, já era o que a gente fazia aqui. Não teve nenhum segredinho lá que você... Pô, ainda bem que eu vim que... Não era exatamente igual. O mesmo suporte, né, de execução. Então, isso foi que ano? Isso tem 5 anos. Então já digital. Não, é tudo digital. Esse da história do... E os caras filmavam lá com o quê? Com Red, Alexa, o que é? Filmavam com o Phantom. Né? Só Phantom. Phantom e a Red Monstro, 8K. Monstro. Aí você voltou pro Brasil. É isso, passei o relatório e falei, isso aqui. Nossa, cara, eu falei, bom, é o que estão usando. Fundamentado, né? É isso aqui, ó. Exatamente isso. Para resultados e tudo mais, é isso aqui. É o que... Basicamente, a gente já tinha conversado antes. Montagem de cenário, o filme é aqui, mas tem fogo, teoricamente, de fundo, né, das chapas, que o Burger King ele tem realmente chapa com fogo, né, grelhado no fogo. A gente tem um movimento de... Você faz uma chama controlável ali. Faz controlável, acende no momento que você quer, não é empírico. Sim. Ó, na hora que a pessoa colocar o sanduíche aqui nesse cantinho sobe um fogo, sobe o fogo ali. Na hora que está o fogo aqui, tem que passar 2 pessoas aqui para ter movimento na loja. Sim. Então tem uma coreografia de casting, né? E antes aqui eles estavam naquela coisa um pouco apertadinha de filmar na loja. Isso é louco. Então isso mudou bastante. Quer dizer, você foi para Nova York para provar o que você já tinha falado. Sim. Exatamente. Exatamente. Mas hoje, o que você vê, assim, tipo, batendo o olho, o que você acha da identidade de cada um? Que caminho cada um tá levando hoje, através da publicidade? Por acaso, eu acabei de fazer uma sequência de fotos para o Burger King, que eles querem que o produto que você recebe seja mais parecido com o da foto. Sim. Isso não quer dizer que o cara da chapa ele está fazendo tão bem quanto a foto. Não, a foto a gente está começando a destruir um pouquinho. Sim. Deixar mais tortinho. Se você... menos perfeitinho. Menos perfeito. Estranho, né? Porque é mais... Para ser mais realista. É mais realista. Então, se você reparar nas fotos, as últimas fotos do sanduíche, eles estão meio tortinhos, tem uma coisa caído, não está tão perfeitinho, não é todo ordenadinho, é tudo meio tortinho hoje em dia. Então, esse é um conceito legal. Saber disso aí, né, cara? E deu um trabalho. Isso foi 1 ano e meio, 2, assim, de concepções. Para que seja um imperfeito... É o perfeito vendável, imperfeito. não. Perfeito e imperfeito. Porque tem o quê? Tem a quantidade dos ingredientes, né, que vão no sanduíche. Sempre a gente respeitou a quantidade. Não tem nada a mais nem a menos. É o que tem no peso. Então, independente da culinarista, ela sempre respeita o building, né, do sanduíche. Sim. Quantas gramas tem de maionese? Já fazer um puta hamburgão assim e falar, pô... Não, exatamente. Enganação por isso que assim, a gente sempre usou produtos que compõem realmente o sanduíche. Vem da loja. Em vários casos, assim, eu falo, olha, vai na loja e traz a carne do Big King, traz a carne do Whopper. Ou mesmo quando era McDonald's, traz a carne do Big Mac, do Quarteirão. É a carne real que compõe o produto. Nada
Mentindo. Olha lá, Real Food é bom. Hoje qual é o job que mais brilha seu olho? Assim, de falar, puta, entrou o job que eu... Que tipo de job? Bom, é o alimento ou não? Tipo, já tá de saco cheio? Eu gosto do desafio. Né? Uhum. Então, ou cerveja, ou chocolate, ou comida, qual é a grande... O briefing sempre paira por cenas nunca vistas, inéditas, maravilhosas, que enchem os olhos, né? Então, como é que a gente vai dentro dessa coisa que está tão batida, tem várias pessoas também realizando e fazendo no mundo, né? Hoje chega muito mais rápido qualquer informação do mundo sobre qualquer tipo de filme para a gente. Então, antigamente, o que a gente fazia? A gente pegava todos os filmes que estavam passando na TV e procurava alguma coisa diferente para executar. A sua fonte de referência era a TV. É uma referência, era a TV. Mas vamos fazer uma coisa diferente, tem que chamar a atenção. Hoje em dia, a gente tem muita referência e tem muita coisa entre clientes e agências e tudo mais, são mesmo diretores que gostam de alguma coisa, falam, puta, vamos fazer isso aqui igual? Eu falei, pô, mas fazer igual? Fazer igual é igual, né? Igual é cópia. Já existe. Igual já existe, vai ser o número 2. Vamos tentar fazer outra coisa. Mas aí, por um problema de orçamento e velocidade de execução, de produção, e esse tempo para você descobrir algo novo, alguém tem que pagar. E realmente vira uma encrenca, porque geralmente você não tem essa grana fluindo para você ficar experimentando. Sim, então, para trazer o novo, né? Para trazer o novo. Então, tudo vira um desafio. Então, para você procurar um novo, às vezes você acerta 70% e 30% fica igual à referência X, e 70% é novo. Uhum. Então, é sempre um desafio. Então, brilhar o olho, que tipo de filme... Eu te falei, eu adoro filme com pessoas, né? Mas aí é uma outra questão. Filme com pessoas, para brilhar o olho, é aquilo. Você tem que fazer o mais fresco possível para tirar daquela pessoa. Ela não pode ser um ator, não pode ser não é um meme, né, que você está atrás. Tem que ser alguma coisa inédita. Uhum. Então demora para você fazer uma pesquisa de casting e tudo mais. Tem alguns filmes desses que eu faço que é um pouco fora, assim, de repente, do contexto do que eu tenho até em repertório, que é quase uns filmes de documentais, assim, pelo interior do Brasil, né, com famílias, com crianças, mãe solteira, com criancinha no colo, que você tenta buscar a pureza do jeito que é, crua. Então, você não tem riqueza de produção, não tem aquilo que na publicidade, teoricamente, não, vamos lá, mexe ali, arruma aqui. Não, o ser humano é aquele, a família é aquela, a roupa é aquela, a casa é aquela. E a luz, meu amigo, a luz, para ficar linda, você tem que olhar um dia antes, 2, fazer um tech scout, ver que hora que o sol se põe, que hora que não. O que você vai conseguir fazer para deixar isso lindo? Então, aí... O mínimo de manipulação... Você não pode manipular. Na verdade, é bom nem levar luz, porque senão a pessoa... O que é isso aí? De onde está vindo isso aqui? De onde está vindo? Então, mas desde pegar a van que você chegou, já forra essa van aqui de branco desse lado, ou cinza, ou preto, encosta aqui. Que é para a pessoa nem saber que aquilo já está servindo para negativar uma luz ou fazer uma fonte. Então, isso eu acho até mais divertido, porque... Divertido, assim, é algo que mais brilha o olhar como resultado. Porque a partir da hora que você tem um cliente, tem um produto, tem uma comida, uma bebida, tecnicamente você tem que fazer tudo possível para aquilo já ter um resultado que não é empírico. O resultado você tem que entregar. Tipo, a espuma da cerveja, o líquido tem que girar aqui, a espuma tem que estar gostosinha, cremosinha, tem que estar. Não é aquilo assim, não deu. Não. Tem que entregar. Sim. Né? E aí você já vai minado com tudo que para fazer aquilo ali. Sim, aí com a experiência... Não é pouca coisa. Não, aí com a experiência que você já tem, você já sabe, pessoal, então a cerveja tem que estar gelada XYZ, você tem que colocar a cerveja dentro aquele gasificador de CO2, né? Para fazer o chantilly, que você põe ali do lado, para soltar. Tudo com cerveja, mas você usa artimanhas para que... Aí tem que ter o efeitista. Tem um cara do efeito, tem um dia do teste, né? E tudo mais.
Então, umas coisas de filme de comida, assim, que, olha, o alho e a batata tem que voar, e quando chegar aqui na frente da câmera, a 1.600 quadros, tem que passar o fogo. Eu falei, que legal. Né? Como é que Vamos executar, vamos fazer no 3D. Né? Eu falei, tudo bem. Então, quer dizer, a gente já tem o know-how e quem faz e que técnica que usa, tá tudo certo. Sim. Só que, assim, faz o teste. Ok, ó, acelera 2 microsegundos o fogo. Aí você coloca 10 dentes de alho, mais umas coisinhas, e aí falou, bom, aí a Tractana que jogava o alho, que jogava 3, agora joga 10. Puta, tem que fazer mais força, porque pesa. Então é tudo física. Então dentro daqueles cálculos lá atrás da eletrônica, lembra? Aqueles micros. Sim. Então tudo isso junta e a gente acaba entregando isso. Só que assim, o resultado é legal, fica bacana. Só que a execução acaba sendo um pouco, digamos, fria. Porque tem vários métodos ali que você tem que colocar que vai tirando aquilo do humano lá, da van com o rebatedor ou não, sabe? Então, coisa do tipo. Mas você, assim, pelo menos no seu portfólio, eu não vi projetos de documentais, projetos que... Não tem. Que fogem. Você não coloca ou você não faz? Na verdade, no Vimeo existe. Tem? No Vimeo tem. Uhum. Tem aquele do carro, No Camaro que... do Camaro, do Camaro. Que é um pouco fora do convencional também, né? Uma coisa mais externa e tal. O Camaro é aquilo, já dá PT no carro, né? na conversa da produção. Não, mas você acha que o carro vai cair? Não, independente dele cair. Vai ter que fazer todo o sistema de segurança interna, que já vai dar perdido no carro, já vai dar PT. Vai ter que soldar do chassi, fazer toda, né, o Santo Antônio por dentro. Tanto que o carro que cai, que pula de um caminhão para o outro, o cidadão entrou lá dentro, mas que não consegue entrar. Porque você tem que contar, não com a sorte, tem que contar que o carro pode cair. Sim, o aparato de segurança... Se o carro pode cair, conta que o carro vai cair. Se não cair, do caralho. Agora, vai cair. Se cair, como é que a gente não causa nenhum dano para o ser humano que está dentro? Sim. Aí não tem como. Falou, então tem que fazer isso, fura, tem que contar. E tinha carro reserva? Não. E aí? Era um ou nada? Era um ou nada. Não Quantos takes para fazer? 8 câmeras, né? Óbvio que o carro, teoricamente, um reserva que a gente tinha, no dia do teste, que foi no chão, que a gente colocou um contra-gripe no piso do tamanho de 18 metros, né? 18, 20, que é o tamanho dos 2 containers de cima do caminhão, e uma rampinha de 50. E o carro precisa da rampinha para pular. Então, tinha no chão, esse carro acelerou o máximo, subiu, pulou 12 metros, só que para brecar, ele precisou de 30 metros. Não tinha os 30 metros? Não, o caminhão tem 18, 20, o outro. Isso era no chão. Isso foi o teste no chão. Pode crer. Que para parar, tinha que parar em cima do caminhão, era o 20 metros do caminhão. Exato. Não tem 30. Sim. Como é que para, então? Né? E aí? Muda o freio. Não muda. Nunca parou. Né? No filme, para. Mas, na verdade, o carro pulou, ele engavetou dentro de uma caçapa que a gente fez no outro caminhão, que ele pulou e puf. Só que em pós-produção foi tirado. Né? Mas tinha que garantir que o carro, se o cara não acertar essa caçapa aqui, ele não caiu do caminhão por 5 centímetros. Se você pegar todas as câmeras e olhar, ele não caiu por 5. Que o pneu pegou meio pneu para fora da base, do apoio. Se ele pegasse 5 mais, ele teria tombado. O resultado foi demais. E o seu chapéu estava com você nessa daí também? Ele estava. Qual que é a história dele? Conta essa história aí. O chapéu, tá vendo aqui tem uma mancha? Sim. Tem uma mancha aqui, é de sol. O visor da câmera, eu sempre passava protetor solar, né? E aí colocava aqui, aí você olha, e o visor tinha um paninho que o assistente colocava. E sempre tirava. Porque você sempre tira aqui, você faz o movimento aqui. Ia tirando o protetor daqui. E eu usava boné. Ia queimando mais. E aí o chapéu, esse aqui até é novo, mas o chapéu que eu acabava usando mais, ele ficava aqui, né? Ele tinha aqui até o encaixe do visor. Você ficava aqui e protegia do sol. Para queimar menos.
Isso daqui, porque você não vai ficar passando no protetor toda hora, né? Aí virou parceiro do Job. Virou parceiro do Job. Virou identidade. Virou o... Virou o Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee. Tem um filme que eu fiz aqui no Brasil com a Sarah Jessica Parker. E aí, na hora de tirar a famosa foto com a equipe toda, não tinha nem espaço para entrar. Eu falei, bom, eu não vou aí ficar brigando com o pessoal, deixa aí. Aí eu peguei, segura o chapéu alto assim, do lado ali na frente que tá tudo certo. Aí tem lá a foto, todo mundo com o chapéu, ali só o chapéu pra cima, assim. Da hora. Sarah Jessica é do Sex and the City, né? Sex and the City, é. Lembro de rosto, assim, não... bonito. Acho que de nome, não sei. Não me vem. Você é jovem mesmo, tudo certo. Como você vê o atual momento da fotografia brasileira, assim, com o advento do digital, com a galera que pula etapas, muita galera que pula etapas hoje, né? Você falou que teve a escadinha lá que você conseguiu, mas hoje, tipo, é muito mais, né? Hoje é muito mais. Eu tive já o meu momento, assim, momento de fúria não, porque eu também não esbarro, assim, nessa questão de fúria sobre algum assunto. Eu sempre penso muito, reflito bastante sobre por que eu estou tão puto ou por que não, né? Então, você sempre acaba realmente pegando em lados mais de um lado pessoal. Eu acho que sempre é assim, né? Quando você fica meio bravo com alguma coisa, é porque aquilo te agride ou te atinge de um jeito pessoal. Exatamente. E aí, quando você reflete, tipo, no vários casos, assim, porra, eu já tive igual esses caras, velho. Alguém, né? O velho Cato falou, pula isso. Tanto que na época, foi o maior pau, né? Imagina, você virar fotógrafo da maior produtora do Brasil, do melhor diretor do momento. Eu nunca tive na TVC, você só pode gastar isso. Não. Tipo, faz seu melhor. Vê o que precisa aí e faz. Vê o que precisa e faz, né? Quando eu era assistente de fotógrafo, na verdade, eu já escutei assim o diretor falando assim, pô, mas esse era o teu melhor, né? O fotógrafo que tinha gastado uma bala. Eu falei, então... Eu falei, bom, isso aí então é assim, não é... Uma coisa é você botar a culpa no orçamento, né? E outra coisa é, faz aí o seu melhor que precisar. Eu acho que é pior. É assim, uma responsa, velho. Não tem tamanho. Faz o teu melhor e... Não, mas quanto tem de verba? Não interessa. Só faz. Faz aí, velho. Entendeu? Então, eu fui meio criado dentro do momento glamour que existia todo, mas tinha a cobrança do que você gastou. Sim. Então, tem que entregar, né? Então... Era isso, você tinha que ficar meio se policiando. E dentro de pular as etapas, né? E eu sempre fui um pouco autodidata, assim, de querer saber realmente para entregar esse ponto de vista. Só que isso é você saber o que você está fazendo pelo serviço, pelo trabalho. E o outro é aquelas pessoas que só veem que você pulou etapas, né? Você não foi operador de câmera, você não foi assistente de câmera, você não foi foquista. A galera torcia o bico pra você. Torcia o bico pra cacete. Não, até pouco tempo, assim, não tem muito. Nego não torce o bico. O nego não sabe qual foi. Né? O nego só vê a cachaça, né? Não vê os tons, não vê a noite em claro, não vê você estudando. Então, é difícil. E aí eu comecei a jogar esse meu ponto de vista em cima dos novos fotógrafos, né? Do que existem, do que estão aí. Geração 5D. Geração 5D. Então... E outra, não é só fotógrafo, né, que veio com a geração 5D, né, com a Red One. Né, não foi só isso que alavancou. Tem um monte de criativos, executores e tudo mais que vieram porque ficou mais fácil, mais rápido de ver o resultado. Mais né? democrático. Mais democrático. Não tem... Então, tá. Mas, assim, eu acho que foi uma fase que já acabou. A gente já... Eu não vivi, mas... O Cato viveu, o Walter, o César Charlone, o Lúcio, o Abrão Metri, o Rodolfo Sanches, o Lúcio Codato, todos viveram a ditadura da fotografia. Eles foram os ditadores da fotografia no seu momento. Né? Tipo, a luz era feita naqueles 50 centímetros quadrado, o rosto da pessoa, você pode vir aqui, você não pode sair andando.
Você não pode sair andando na sala falando ali, aqui. Não, você vai falar ali, corta, você vai sentar, é outro momento. Plano geral, é iluminado o plano geral. Vai fazer um close, é outra luz, tem que refazer toda a luz. Para tudo e faz outra luz. Então, né, isso era a tal da ditadura da fotografia, porque o fotógrafo mandava. O resultado está na mão dele 100%. Né? Então, hoje em dia, dentro desse intitulado mais democrático, né, você tem ali um monitor HD, que já sabe o resultado da câmera, e você está olhando ali. Né? Raramente você ajusta alguma coisinha, até por causa do tempo de execução do job, né? Sim. É outro. Então, pensando um pouco nisso, não adianta eu comparar um novo fotógrafo hoje em dia com aquela época que eu comecei, ou uma época do Cato. Né? É outro momento do mundo. Então, não tem comparação. Então, não dá para fazer um comparativo. Tanto que, na época, quando a gente questionava o Cato sobre o que era uma fotografia ideal, né? Sempre tem essa pergunta, né? O que é uma fotografia ideal? Aí você volta ali e fala, bom, é uma fotografia que não atrapalhe o filme, ajude a contar a história e tudo mais. Mas, na verdade, é aquela que você gostaria de ter realizado. Você quer realizar tal fotografia. Se você realizou, é igual um quadro, é igual um prato de comida, um bolo. Você quis fazer aquilo. Você comeu ou você viu o resultado, é aquilo que você queria? Ok. É a fotografia ideal. Sim. Né? Agora, a partir da hora Agora, o ideal para quem? Não, para quem realizou. Se você... Fotógrafo. Fotógrafo. Sim. Agora, se há uma encomenda, olha, eu quero um clima sentado aqui nessa mesa, como se fosse um café da manhã na Toscana. Ok. Então, você Já veio a ideia do criativo da agência. Não, sim. Aí você vai olhar. Mas o melhor conselho que eu já tive na vida, que por acaso foi do Cato, né? Viaja. Vai viajar. Vai conhecer o mundo nas estações que o mundo tem a oferecer. Inverno, verão, primavera, outras atmosferas. Uhum. Porque se você não conhece ou não tem ideia como é um verão na Toscana, não adianta ir para a Serra Gaúcha no verão e achar que vai ter a mesma luz, entendeu? Uhum. É diferente. Isso a gente está falando dentro de uma cozinha. É um café da manhã. Então tem todo ali um conhecimento... Não precisa ir tão longe, né? Você pega assim, o pôr do sol em Ipanema. Você fala, caralho, tipo, que luz bonita, que diferente, não sei o quê. Sim. E, cara, você não vai ter aqui em São Paulo. Né? Exato. Você vai, cada região você vê como o pôr do sol da Califórnia. Tipo, puta... É uma luz de inverno no meio de Nova York, um sol no meio de Nova York, no inverno. Porra, é duro que é um absurdo, né? Aquela coisa rasgada, aquele clima limpo, não tem poeira, não tem poluição no ar, né? Na Toscana tem toda aquela coisa voandinho, pólen e nada. Então, isso tudo é algo que você vai adquirindo com o tempo. Um livro não vai te falar sobre a fotografia, sobre isso, porque dentro do que eu aprendi, a fotografia não é uma exatidão técnica, e sim uma sensação que você quer passar para alguém. Ponto. E isso, como na verdade, hoje em dia é até bom, né? Porque o briefing que a gente recebe de agência e tudo mais são sensações, né? Uhum. São sensações. E aí a gente vai atrás depois de como executar essa sensação, como trazer, desde o movimento de câmera, da cor da luz, né? O Vittorio Storaro fazia muito isso, né? Com as cores, cor de luz, para lá e para cá, para ajudar a criar essa emoção. Uhum. Você tem adotado luzes de LED nos seus sets? Olha, o último que eu fiz segunda-feira, por acaso, eu usei alguma coisa de Sky Panel e por acaso eu usei Par 64 da Molly Richardson, que por acaso é minha. Eu que comprei há muito tempo atrás, porque é uma luz dura, feia, vagabunda, cheia de defeitos e tudo mais. Mas ela dá um clima. Que eu precisava de uma luzinha, um leve fachozinho de sol douradinho entrando numa cozinha, né? Mas você é contra, assim, o LED ou não? Não. Muita gente quer, né? Os fotógrafos mais... Tem muita gente que mas eu já fui também contra, até porque, na verdade, a gente é contra alguma coisa a partir do tamanho da ignorância que você tem, né? Em relação a ela. Uhum. Deixa eu ver isso daí. Vamos estudar. Porra, tá né? Explodindo aí todo mundo. Não tem problema. É que assim, o LED ele tinha uma época que ele tinha
uma onda no verde muito ruim. O resultado na pele era terrível. CRI bem baixo. Né? Eu tenho um caso pessoal assim, que não é nem LED, era com lâmpada fluorescente. Sim. Teve o mercado, ele foi usando lâmpada fluorescente assim, é bem ridículo assim. Foi bem a partir de uma época que eu fiz um filme do Parmalat, aquele dos mamíferos. O elefante. Esse é. Gostou? Tomou? Puta, esse é clássico. Esse eu não conheço. Caramba, né? Foi muito sucesso nos anos 90, né? Anos 90. E aí, assim... Toca ele aí depois pra você. Seguinte, tem que fazer um filme aqui com umas criancinhas de 3 anos, 2 anos, 3 anos, vestidas com roupinhas de pelúcia de bichinhos. E não existe estúdio aqui com ar-condicionado. A gente precisa ter X diafragma, película, X diafragma dela está aqui para o fundo, tem que ter uma questão. E não podemos. A gente tem que manter um conforto para essas crianças. Né? Eu falei, cara, tá bom. Vou pesquisar a luz, como é que eu faço? Fritar os bebês lá dentro da roupa. Bom, aí, por A mais B, eu fiz uma pesquisa no mercado de fluorescentes, reatores, né? Porque a frequência de reator também era uma questão que era muito chata para a película, porque flicava. E aí foi bom, aí chegamos numa HO, lâmpada HO, 2,40 m, luz do dia, com reator eletrônico, não flicava. Aí vamos tentar filtrar a película para ver se a gente tira o verde chatinho da fluorescente. Aí 2, 3 filtragens, filtra, testa, revela, copião. A gente foi, aí chegamos num conceito que era melhor não filtrar. Era um começo bom, que os telecines estavam começando a ficar bons aqui no Brasil. Então a gente conseguia ajustar um fino ali de verde, pele, criança, em fundo branco. A gente conseguiu um resultado ótimo. Bom, quando o diretor chegou no set e olhou para aquela porra da fluorescente... O que vocês estão fazendo? Trauma total, né? Esporro em geral, é isso? Hã? Deu um esporro em geral. Não, esporro em geral não. Esporro no fotógrafo. Só. Precisava falar com os outros. Né? Eu falei, caralho, trauma, isso aí... Óbvio que todo mundo era traumatizado, que eu nunca tinha usado com ele, mas ele já tinha usado, outros fotógrafos já tinham tentado usar com ele, foi uma cagada. Tudo flica, pisca, a pele não vinha, a pele ficava verde ou magenta, uma cagada. Bom, aí eu falei, era isso. Eu estava no meio da construção da luz ainda. Tinha feito uns testes, mas eu precisava de uma bateria lateral de umas 200 HO. Aqui. O teto eu já tinha 400. Caralho. 400 lâmpadas HO de 2,40 m. Ela tinha 10 por 10 mais ou menos. Precisava dessa fonte lateral. Aí a produção me barrou e falou, olha, Júnior, primeira vez que fui meio barrado assim de grana. Eu falei, não vamos pôr mais grana nisso. Tá exagerando já. Eu falei, tá bom. E não existia no mercado caixa de HO. Não existia, porque era algo fora da casinha para usar. Aí eu liguei pro Jamelão. Jamelão, puta, é o seguinte, preciso de umas caixas HO aqui, 10 lâmpadas, assim, 10 caixas com 10, né? Eu preciso de 20 para fazer uma bateria lateral, para fazer uma fonte lateral e tal. E são umas criancinhas que estão em cima de um palquinho sentadas. Eu falei, mas eu vou fazer isso aí, eu vou usar onde depois? Eu falei, não tem problema. Você faz o seguinte, você vê o custo da construção, eu vou te alugar. Vou te alugar por 10 dias, 15 dias. E você faz com que esse custo de locação pague o custo. Tudo bem? Não, tá bom. Então, beleza. Aí fez, e aí 2 meses depois explodiu, né? Essa coisa de usar fluorescente HO pelo mundo fora aqui no Brasil. Porque não tinha Quinoflu, não tinha nenhum tipo Não se usava. Não se usava. Foi o primeiro desenvolvimento. Que foda. Disso daí. Né? E o comercial sucessaço. Explodiu, né? Isso aqui lá. Explodiu 70 latas de negativo para fazer o filme Brasil. E aí depois veio uma encomenda da agência para 11 países. Eu falei, faz a conta aí. 11 vezes 70. Quem que era a agência que fez aquilo? DM9. DM9. Foi o Ware que criou. Animal. Literalmente. Música?
né? Vamos pedir. Assim, a gente teria papo aqui para ficar. Não, tem que fazer um V2, V3 aí Vai fazer. Eu só tentar responder aí o que eu acho dos novos fotógrafos aí, isso. né? Eu acho que eles estão com a bola toda, é isso, é um novo momento para eles, né? Eles têm muito mais ferramentas do que eu tive na época. Animal. O Cato não gostava muito da cultura japonesa, mas ele era japonês e ele tinha o fardo de ser japonês dentro da questão samurai, né? De realização e de entrega e de conceito de ser humano, que ele passou bastante para mim. Isso. Tanto que uma época eu fiz Kendo, depois a gente abre outra. Tem que fazer mais né? Eu fiz uns 6 anos de Kendo, né? Que é só... Tem arte que é o Iai, né? Que é só a arte de desembainhar a espada. E aí o Kendo você luta, né? Então tem umas questões assim, samurai, que é aquilo. Você vai entrar numa luta, se você morrer na luta, você tem que ter noção de que você fez tudo para sair vivo. Você não pode sair achando, puta, eu morri, podia ter feito tal coisa. Não é o pensamento. Se você morrer, você tem que morrer satisfeito. Que você fez tudo o que foi possível para sair vivo daquela luta. E aí, colocando aí, a gente coloca na fotografia, coloca numa discussão. Óbvio que a discussão não precisa ser acalorada, né? Mas ela tem que ter um ponto de vista. Eu sempre tento defender essa coisa da fotografia no ponto de vista coerente com o pedido. É legal que tem essa raiz oriental aí no... E, puta, eu curto muito isso, tipo, já falei aqui em outras conversas que tenho descendentes de orientais, né, na família da minha esposa, na minha família, e me dou muito bem com a cultura oriental, assim, eu admiro muito, assim. Sim. Uma coisa que a gente normalmente pergunta, e eu queria saber de você, é o que você poderia dar de dica, né? Não é nenhuma pergunta, é mais uma recomendação para quem está começando agora, um momento totalmente diferente da fotografia do que você começou. Cara, o que você fala para essa pessoa? Como ela embarca nesse universo? Como ela pode chegar perto do trabalho ou passar, né? Tipo, superar a expectativa do trabalho que você realiza? Assim, qual a dica que você daria? Fala para ela aí, ó. É muito abrangente, né? A pergunta é muito abrangente, porque depende muito do ser humano. Bom, eu posso reproduzir 2 conselhos que me deram, que o Cato me deu, na verdade. A primeira coisa, viaje. Viaje, conheça o mundo. Não leve uma câmera fotográfica. Leve um bloquinho de anotações, né? Meu primeiro bloquinho de anotação, e anote as sensações que você tem ao chegar em algum lugar. Abrir uma janela em Firenze, comer um bowl de noodles na China. Qual é a sensação? Comer um cachorro-quente no Central Park. Qual é a sensação que você está tendo? Tenta inventar como imprimir isso em um fotograma, em uma foto. Não num vídeo em play, em uma foto. Escreva isso daí. O que é que você sentiu? É isso que eu posso dizer. É complexo? Mas é isso. Quer dizer, não é trazer o resultado ali, é trazer a sensação que você teve, trazer a experiência ali, tentar... A experiência. Porque para você imprimir uma foto de um momento X, se você não teve aquela experiência, você vai ser leviano e achar que alguém vai sentir aquela experiência que você está querendo passar se você nunca teve. Sabe? Se você não viveu. Vai ser superficial. Vai ser superficial. Simples assim. Então, viaje o mundo. Essa é a dica. Na verdade, viaja o mundo e você tem que prestar atenção na sua percepção e não naquilo que as pessoas falam para você o que é sentir aquilo. Sabe? Nossa, você vai lá, você vai comer aquela comida, você vai sentir o gosto. Tá, a pessoa falou, mas você vai lá, teu paladar é outro. Tem a sua percepção, né? Tem a sua percepção. É bem simples assim. Bem massa. Animal. E eu acho que é isso, a sensação das coisas, assim. A partir da que o fotógrafo abrir mão de passar alguma sensação na foto, não é mais fotógrafo.
Não sei nem o nome que a gente pode dar, mas não é um fotógrafo. Né? Boa. Que dentro da questão da grafia da luz, né, da impressão da fotografia, que antes era no material fotossensível, prata, a exposição da luz. Hoje a gente tem outros recursos muito mais fáceis para você imprimir uma fotografia. Só que qual é o conceito dela, aí é muito aquém. Aí tem que ver para o fotógrafo. Pergunta para ele, o que você quis fotografar nisso? Qual foi a impressão da luz em cima desse momento? O que foi? Não, estava passando e queria foto. Eu falei, tá, mas por quê? Né? Qual a sensação você quer passar, né? Qual a sensação? Eu já baixei a minha câmera fotográfica em vários momentos, assim, em viagens, que eu falei, não, estou bem assim, não vou fotografar. Uhum. Não vai imprimir. Tipo, na Antártida, essa geleira aqui não vai imprimir. Abaixa a câmera. Mas você nunca tirou? Não. É igual registrar o momento dos filhos, né? Você fala assim, porra, tá lá a apresentação da sua filha na escola. Você fala, puta, eu vou fazer uma foto aqui com o celular, vai ficar uma bosta. Quer saber? Não vou fotografar nada. Deixa eu estar presente aqui e vou registrar isso aqui para minha vida. Exato. Você vê a maioria dos pais lá se matando com o celular, assim, bate, não sei o quê. Pô, nem curte o momento e nem vai ter uma foto boa. Exato. Não vai ter nenhum dos dois, mas é bem isso mesmo. Então tem essa coisa meio filosófica aí, de construção, que é isso. De conselho, eu repito, é viagem e esteja no momento, viva o momento. E aí, quando alguém te perguntar, eu queria fazer aqui um mood, um look, um conceitual de bem-estar, viajando, o que seja. Imagina um café da manhã lindo e maravilhoso. Se você não tiver vivido um café da manhã lindo e maravilhoso, você não vai conseguir reproduzir. Verdade. E a gente está falando voltando naquele estúdio meu preto, negro, que o Cato perguntou, como é que vamos fazer essa luz aqui desse filme aqui nublado? Né? Porque viajar e tirar foto de um lugar que a luz já esteja, tá fácil, né? Foto de viagem, foto de férias. Mas eu acho que um fotógrafo, ele não tem só que captar a luz pronta, ele tem que dar um jeito de inventar a luz onde ela não existe. Ele tem que criar a beleza onde não tem. É o artista que começa ali com papel em branco, né? Exato. Uma tela. Exato. Animal. Isso. Explica a questão da música para ele. Que música? Cara, a gente tem um pedido que a gente faz aqui para cada convidado que vem e senta aí no seu lugar. Que é o seguinte, a gente tem uma playlist aqui que a gente sempre pede histórias inspiradoras através de alguma música que marcou a vida do cara. Então, você fala uma música nacional de preferência que marcou a sua vida, fala pra gente aí o nome da música e conta uma história através da vivência que você teve, que marcou a sua memória. Dessa forma, com essa música, a gente eterniza esse momento e a gente tem eternizado o momento dos convidados aqui, através dessa playlist. Faz uma foto. Faz uma foto é bom. Porra, música, eu sou péssimo de nome para lembrar, né? De música. Só cantar um pedaço que a gente busca lá depois. Pode ser. Tentar lembrar pelo menos o nome do mineiro lá. Que amigo é coisa pra se levar. É o Milton Nascimento? Milton Nascimento. Lado esquerdo do peito. Depois você coloca ali. Eu não lembro o nome dessa música agora, mas tudo bem. Acho que é Milton Nascimento. Amigo, acho que é amigo. Legal. O que ela te marcou? Há vários momentos, né? Porque, assim, dentro do filtro geral, dentro do Cato, Dodi, mais o Jamelão, várias pessoas, assim, que passaram por ali, é amizade. Independente do trabalho bem feito ou não, do que a gente viveu junto, o que sobra no final é amizade. Não é que isso tem, tipo, o Dodi a gente tem o quê? 40? A gente tem 40 anos de amizade aí, o Cato eternamente amigo e tudo mais. Então essa música sempre realmente, mesmo quando você ia fazer alguma cagada em algum job, tinha algum amigo que, estava ali, estava junto. Eu acho que dentro dos fotógrafos novos, relembrando sempre, vamos bater agora, sempre para lá e para cá nos fotógrafos novos, eu acho que, como eles, os diretores novos, agências, clientes, todo mundo, eles têm a turma dos amigos. Sim. E essa cumplicidade acho que é muito saudável dentro do momento. Senão, acho que qualquer área, qualquer mercado ia estar destruído se não fossem os amigos. Se for essa questão toda só
métrica corporativa, custo-benefício. Só menor orçamento. Só menor orçamento e você está cagado. Isso não ia existir mais, não ia durar por mais tempo, sabe? Uhum. Então, acho que essa música no Milton Nascimento, acho que remete bem a essa coisa aí dos amigos. Curti, boa indicação. E para quem não te segue ainda, cara, passa o seu @, aí, o seu Instagram, onde você mostra os seus trabalhos para a galera conhecer. O trabalho tem lá tem meu site, né, jrjunior.me, e tem do Instagram JR Júnior. Tá fácil, tem um cara de chapéu, tá fácil de me ver. Beleza, cara, quero agradecer muito a sua presença, admiro muito o seu trabalho, a gente aqui gosta muito, já trabalhamos algumas vezes, sempre foi muito, muito agradável, muito profissional, muito foda mesmo. E obrigado, cara, por ter dado a moral aí de vir nesse projeto aqui que tá começando. Tá ótimo, boa sorte, adorei mesmo. Pô, valeu. Pô, eu também quero agradecer aqui. Cada vez que ele soltava uma palavra, eu descobri que eu era mais Nutella na fotografia. Aí eu me colocava no meu lugar de aprendiz, que a gente tem que sempre estar nesse lugar, né? Aqui nesse programa a gente está sempre nesse lugar de aprender com a experiência de vida de outra pessoa. E isso enriquece demais a gente. Que ótimo. Muito grato aí por trazer a sua experiência. Que bom que dá para alguém aproveitar aquilo que a gente viveu, né? Com certeza. Vai ter bastante gente assistindo e o feedback vai ser bom. Que ótimo. Tomara. Valeu. Então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí para quem acompanhou. Continuem seguindo a gente aí, ou quem não segue ainda, passe a seguir, né, Rafael? Fala aí. Isso aí, galera. Todos os links estão aqui na descrição. Você pode se inscrever no nosso canal de cortes, chegar no nosso Instagram lá, no Spotify, encontrar a playlist aqui. Então vamos lá. Maravilha. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!